Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vocês me pegaram num dia que eu estou com uma senhora de uma gripe, já está acabando, e me atacou a garganta. Aí um colega meu falou assim, eu escrevi, estou com uma senhora gripe. Ele falou, Coine, toma cuidado, porque você já tem a senhora Nilza, para que querer agora a senhora gripe? A senhora de uma gripe. Mas, graças a Deus, então fiquei bem afônico mesmo, mas estou melhorando com a graça de Deus. E agradeço ao reverendo Jonatas, que nos convidou para estarmos transmitindo a palavra de Deus nessa noite. Quero dizer da mesma maneira que Jonatas, Leia, família toda, vocês estão no nosso coração, porque a nossa família tem um grande amor. Meu sobrinho, o Paulo, se converteu no ministério do reverendo Jonatas, né, lá em Franca. E quando o Jonatas saiu de Franca, vocês saíram de Franca, ele ficou muito triste, perdeu um pouco do chão, né? Mas todos nós temos esse grande amor e carinho. E também quando a Luísa veio para cá, a gente desejava ajudar muito mais a Luísa, mas foi no período mais difícil da nossa vida, quando a Nilza estava com tratamentos de quimioterapia. Então a nossa vida aí era hospital, quimioterapia, casa, igreja, e a gente queria se dedicar mais a ela. E, infelizmente, né? Mas o Senhor cuidou dela, botou bastante gente para e a igreja do paraíso, que foi aqui um paraíso para ela, né? Então nós agradecemos a Deus. E convido os irmãos para lerem suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Bondoso Pai Celestial, nós pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Espírito Santo para todos nós e a cada um de nós que está reunido nesta noite, neste santuário, em Santa Assembleia, com Teus filhos e Tuas filhas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa iluminar nossa mente, inundar o nosso coração e nos conceder bênção e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, foi no dia 29 de setembro do ano de 2001, quando aconteceu o terceiro encontro de casais do presbitério de Botucatu. Eu creio que possivelmente algumas famílias daqui estavam presentes. E no culto matinal houve uma devocional. E nessa devocional, o reverendo Ricardo Salem Isaac meditava
e nos transmitia uma mensagem bonita no Salmo 139. E o Ricardo Salem, ele disse uma coisa que tocou profundamente no meu coração. Numa terça-feira, no dia 11 de setembro de 2001, o Ricardo, naquela manhã, ele se encontrava com a Svetlane. No dia 11 de setembro de 2001, ele se encontrava com a Svetlane, a sua esposa, no médico obstetra, porque a Svete estava grávida. E o médico estava ali fazendo ultrassom para saber se o filhinho deles, que se desenvolvia no ventre da mãe e que se chamaria Mateus, eles estavam bem. E o Ricardo nos conta que quando ele estava ali na sala, à espera da vez da consulta da Svete, a televisão anunciava naquele momento o ataque terrorista contra as Torres Gêmeas, a World Trade Center de Nova York, e o posterior desabamento dessas duas torres, causando a maior tragédia do século, e que mudou a cabeça de todos nós, a cabeça do mundo com esse acontecimento. Em seguida, quando a Svete foi chamada para a consulta, e ali ele observava o ultrassom, as formas do Mateus, os contornos de uma criança que se desenvolvia há poucos meses, e vendo que o seu filho se desenvolvia com bastante saúde, com bênção, o crescimento normal no seio da Svete, então Ricardo pôde dizer com segurança e convicção que em meio a uma situação de caos internacional, Deus estava tomando todas as providências para que a criança, o filhinho deles, fosse protegido durante toda a sua existência, a despeito do que estava acontecendo no mundo naqueles instantes. O Ricardo, depois de algum tempo, ele falou: Coine, interessante, eu queria dar o nome do meu filho de Mufarrej Abdo Salem Isaac, um nome bem forte, bem árabe, mas não dá mais, não dá mais. Tiraram essa oportunidade, o Dr. Kiko sabe bem, tiraram essa oportunidade, agora vai ser Mateus de Castro Isaac. Falei, Ricardo, mas acontece que o Mateus nasceu, e o Mateus está entre nós, e o Mateus é uma das crianças muito amadas nossas. Os irmãos notem que o Salmo 46, ele fala do caos que é estabelecido entre as nações. Guerras, conflitos, terrorismos, drogas, tráfico, assédio sexual, atos contínuos a Deus que acontecem, e no entanto há uma ação interventora da parte de Deus. A nossa cabeça é bombardeada diariamente. O Obama, ele quer agora bombardear a Síria. E o Papa se manifestou hoje dizendo: olha, esse negócio, e eu concordo com o Papa, esse negócio de bombardear uma nação, mesmo estando errada ali, é uma maneira, e isso a gente aprendia no exército, é o truste do armamento, é o poder do armamento. As nações, Estados Unidos, a Rússia e outros países, eles fabricam tantos armamentos que tem que dar um jeito naquilo, e para dar um jeito naquilo tem que haver uma provocação, tem que provocar guerra, e havendo a guerra, esse pessoal vai lá, mata, destrói, acaba, e as pessoas ficam muito mais ricas e milionárias. Então a guerra, para os senhores da guerra, é um grande negócio, mas é uma tragédia para todos nós, para crianças, para as mulheres, para os homens indefesos, para os idosos e tanto mais. Então nós vemos tantos conflitos aí que são provocados
em nossos dias, a Primavera Árabe, onde na tentativa de derrubar ditadores, mas as intenções maléficas estão por trás da derrubada do ditador do Egito. Os cristãos vão pagar um preço muito grande, já estão pagando, sendo perseguidos. A derrubada do ditador da Síria, também os cristãos, presbiterianos, batistas, metodistas, maronitas e tantos outros, agora vão pagar um preço medonho. Não estamos dando apoio nem para ditadores, e nem para guerras, e nem para revoluções, mas o caos que se estabelece, as coisas que estão acontecendo. E nós convivemos, meus irmãos, durante os anos do Canadá, com centenas e milhares de pessoas que fugiam dos conflitos de guerra, do Irã, do Iraque, os curdos, os guatemaltecos, os chilenos, os palestinos, tantas e tantas pessoas que a gente até se condoía e sofria ali por causa dos conflitos provocados pelos homens. Mas a palavra de Deus aqui, ela diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque você está preocupado, eu estou preocupado com os acontecimentos, com as coisas que estão acontecendo no mundo, e também dentro da nossa nação, os conflitos que estão aí sendo gerados por causa da corrupção, por causa do roubo, por causa do crime, por causa disso, por causa daquilo. Já não vivemos num mar de tranquilidade e de paz, mas é numa agitação, e cada nação tem ali o seu conflito particular. Mas note, meus irmãos, que este salmo ele nos mostra, e ele nos dá lições importantes para conter a nossa preocupação, para conter o nosso nervosismo nesta época cheia de tensões. E aquele que diz que quando Deus fala, então devemos nos aquietar. Por quê? Porque nós sabemos primeiramente que devemos nos aquietar, porque sabemos que Ele é Deus. Está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O mundo não é do Bashar al-Assad, o mundo não é de Ahmadinejad, o mundo não é do Obama, o mundo não é da Dilma, o mundo não é do Evo Morales, o mundo não é da Kirchner. Enfim, o mundo não é de ninguém, porque Deus está dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então note, meus irmãos, que para nós cristãos é mais do que evidente que o Deus que criou todas as coisas não as tem fora de controle. Deus não perdeu o controle do mundo. Certa feita um pastor pregou que naquele tsunami, é chamado do teísmo aberto, que Deus havia perdido o controle. Não, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle do que está acontecendo no Japão agora, aquele vazamento nuclear. Deus não perdeu o controle de nada. Note quantas guerras, quantos conflitos entre os homens, mas em todas essas situações, Deus esteve no controle. Por quê? Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, bem como onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Então note, meus irmãos, que nada foge das suas potentes mãos, nada escapa do seu domínio. Aquele que cuida das folhas de cada árvore também cuida dos grandes acontecimentos do universo todo. Esses tempos atrás, o ditador de lá da Coreia do Norte, ele ameaçou e gritou e esbravejou que ele estaria soltando uma bomba atômica lá entre os na Coreia do Sul. O mundo se apavorou, mas de repente tudo se acalmou, tudo se tranquilizou. Ainda se Deus quiser, nós estaremos daqui 10 dias lá na divisa
entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E nós estaremos ali ajoelhados, orando, clamando para que haja paz entre os nossos irmãos coreanos, Marcos, eu, talvez o reverendo Jonas, se Deus permitir, né? Então estaremos lá orando, lá na Coreia, pedindo paz, pedindo bênção e graça. Então notem, meus irmãos, que o que é aquietar? Aquietar é apaziguar-se. E segundo as Escrituras, é sentar-se e ver os acontecimentos serem dirigidos pelas suas mãos potentes. Quando o povo de Israel estava desesperado, porque do lado estavam as montanhas, à frente estava o mar vermelho, e do lado e atrás estava o poderoso exército de Faraó. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Os judeus ficaram desesperados e gritaram para Moisés: que tipo de líder é você? Porque nos trouxe aqui para sermos mortos aqui, não tem cemitério lá no Egito para morrermos. E o que Deus falou? Aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. Então aquietar tem aquela expressão até mais íntima, é ficar de cócoras, vendo as coisas aconteceram, apreciando aquilo que está a passar à nossa frente. Então note, meus irmãos, que um comentarista da Bíblia, Vida Nova, ele diz que a política internacional poderá complicar-se cada dia mais, mas quando Deus intervier, nada lhe poderá impedir a vontade. Não é o Barack Obama que vai resolver, nem o pessoal da Inglaterra, muito menos da França, muito menos da Alemanha, ou muito menos de um país que vai resolver os problemas. Mas aqui no momento em que Deus intervém, aí sim, tudo para, tudo cessa. Porque nada lhe poderá impedir a vontade. E ele diz: eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, elas me obedecem a mim e a mim se submetem, diz o poderoso. Há uma outra lição: aquietai-vos. Por quê? Porque sabemos que Ele está conosco. Está conosco, ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, a presença contínua de Deus com o seu povo é garantia de segurança. Quando se certa criança, eu creio que você já conhece, estava brincando num navio, e havia uma tempestade, e as pessoas estavam assustadas e preocupadas, e a criança brincava ali tranquilamente. Num determinado momento, a pessoa aproximou-se daquele menininho e perguntou: você não está com medo? Ele falou: não, mas nem um pouquinho. Não. Por quê? Porque meu pai é o comandante desse navio. Meu pai é comandante desse navio. E às vezes gritam: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o mar se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, ó Deus. E Jesus diz: as ondas atendem o meu mandar, sossegai. Cala a boca, vento, acomode-se, mar. Então note, meus irmãos, o salmista diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, sabendo que Deus está conosco, que Ele pilota o barco deste mundo, nós temos a segura convicção de que chegaremos no nosso porto. A igreja está dentro de um barco. Agora ela não pode cometer a bobagem de Pedro. Quando Jesus estava vindo, caminhando pelas ondas, Pedro quis dar uma de importante. E ele saiu do barco. E ele se deu mal. Ninguém é chamado para sair do barco. Todos estão convidados para ficarem dentro do barco. E é dentro do barco onde há segurança. É dentro do barco onde há paz. É dentro do barco onde há tranquilidade. Se Pedro tivesse ficado quietinho ali no barco e não tivesse saído para se encontrar com Jesus, nós não teríamos essa história tão triste, tão feia
sobre ele que está submergindo, ele diz: Senhor, socorre. Então, nós estamos na igreja. A igreja é nossa mãe, a igreja é o nosso barco, a igreja é o nosso navio, a igreja é a nossa arca, a igreja é o local de seguro. É aqui que nós encontramos bênção, graça, porque o nosso piloto está nos levando. Diz os estudiosos que a arca de Noé não foi um barco feito para navegar no mar, mas apenas um caixotão para ficar na superfície das águas. Eu já vi que depois ficou lá no Monte Ararat. Dizem os estudiosos que ela está lá na Turquia, e os turcos não querem deixar a gente ver lá, porque está lá uma confirmação. Então nós, meus irmãos, temos que ficar dentro do barco, e aqui é dentro do barco que recebemos mensagem de paz, de esperança, de tranquilidade, de alegria, de tantas coisas maravilhosas. Quando havia o cântico do louvor, uma das nossas queridas chorou ali, porque ela falou sobre a palavra tribulação, falou sobre a palavra de angústias, de lutas, dificuldades. Mas é aqui na igreja que nós choramos, é aqui na igreja que nós colocamos nossos problemas, é aqui na igreja que nós colocamos as nossas necessidades. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus e Pai Celestial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco, e portanto Ele é o nosso refúgio. E finalmente sabemos que Ele é o nosso refúgio, porque diz lá: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós, meus irmãos, no sentido de firmar nossas convicções naquilo que Deus é para nós, por duas vezes o salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós somos o povo de Deus, nós somos o novo Israel. Há o Israel na carne, que não quis nada com Jesus, está lá. Não sei o que Deus vai fazer com ele, problema de Deus, né? Mas há o novo Israel, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo, filhos de Abraão, gerados segundo a bênção e a graça do sangue e do poder de Jesus. Então, o Deus de Israel, da igreja, Ele é o nosso refúgio. Eu me lembro que certa feita estávamos na Cordilheira dos Andes, um momento de um grande congresso. Então todo mundo resolveu escalar um dos montes, se não me engano era o Monte Cotopaxi, um dos maiores montes lá da Cordilheira. E à medida que a gente ia subindo, havia um chuvisqueirinho, depois mais adiante se transformavam uns grãozinhos de neve, subindo. Mas na estrada, de vez em quando nós íamos ali no local da montanha, um grande buraco. E eu perguntei para o nosso guia: o que é isso? Esse aqui é local de refúgio. Se há uma tempestade grande, muito forte, então as pessoas, elas se refugiam aqui nesses buracos. E depois, se não há possibilidade de sair, vem um carro e pega ali o pessoal. Então nós, meus irmãos, quando estamos escalando esta montanha da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, do nosso mundo, da nossa própria realidade, e no escalar dessas montanhas é certo que encontramos determinadas situações adversas, mas a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é um Deus de refúgio, aquele Deus que nos tem sobre as asas, guardando. Meu cunhado, irmão Danilson, está nos Estados Unidos já há quase 50 anos, e quando aconteceu esse problema das torres gêmeas que caíram, e que os Estados Unidos entrou em polvorosa, um povo forte, mas ficou morrendo de medo, né? Bambeou a perna da nação toda. E aí os crentes em Jesus Cristo, através dos meios sociais, mandava e-mail um para outro, um monte de mensagem.
E uma das mensagens ele mandou para mim. E essa mensagem foi muito boa para todo aquele povo norte-americano, os crentes, os evangélicos em Jesus Cristo. E a história é a seguinte, que houve um grande incêndio. E nesse grande incêndio, o corpo de bombeiro e aquelas pessoas que trabalhavam ali para cuidar, para apagar o incêndio e para socorrer também, os socorristas, para socorrer algum animal que poderia ser salvo, eles foram adentrando naquela região. E num determinado momento, um desses soldados pulou um toco e observou ali que uma ave não havia sido carbonizada, mas aquela ave ela estava morta. E ele, com muito carinho, com muito cuidado, pegou uma varinha e mexeu com ela, nada. Aí pegou a varinha e tirou a ave. Quando ele tirou a ave, os seus filhotinhos estavam dentro dela, ali debaixo dela, todos protegidos e vivos. Aquela mãe, quando percebeu que o incêndio estava chegando, que o incêndio ia destruir tudo, o que ela fez? Ela recolheu seus filhos debaixo do tronco daquela árvore, daquele ninho, e ela os colocou debaixo das suas asas, e ali ela ficou quietinha, e veio incêndio, aquele calor intenso, e a matou. Mas seus filhos foram protegidos. Meus irmãos, notem que assim, que o Deus que é o nosso refúgio, é aquele que tem um manto de proteção sobre os seus filhos. Foi esse refúgio que Jesus Cristo fez, como no manto de proteção da sua vida, do seu sangue, refugiou cada um de nós, para nos dar vida, e vida em abundância. Portanto, próximo dia 11, agora estaremos comemorando, não sei se é comemorar, né? Mas é uma data, estaremos lembrando do 11 de setembro de 2001. Já são 12 anos. E as marcas ficaram profundas. Mas o mundo continua, a vida de cada um de nós continua, embora cheios de conflitos pelo planeta todo, mas lembrando que Deus fala para mim e fala para você nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas, e principalmente sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Amém. Queridos, nós vamos orar, vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o reverendo Antônio Coini orar por nós, impetrar sobre nós a bênção do Senhor. E essa palavra é uma palavra que nos desafia a viver com confiança, mesmo que as coisas pareçam caminhar completamente em direção àquilo que nós não desejamos e que nós não esperamos. Mas é uma palavra que nos desafia a colocar no Senhor toda a nossa confiança. Deus está no controle, Deus está agindo. O nosso Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. O reverendo Cohen vai orar por nós, vai impetrar a bênção sobre nós. Aí os irmãos, por favor, se assentem enquanto o coral canta o último hino. E depois do hino do coral eu tenho apenas alguns avisos aqui que são importantes, que eu gostaria que os irmãos me aguardassem antes que nós pudéssemos sair. Vamos orar então, o reverendo vai orar por nós. Pai Santo, Deus bondoso, nós te louvamos, agradecemos por esses momentos de culto, de louvor e de adoração nesse templo, neste santuário. Te agradecemos pela vida do reverendo Jonatas e a sua família, os presbíteros, diáconos, todos os membros desta comunidade de fé, desde a pequenina criança de peito
daquele irmão, aquela irmã mais idoso ou mais idosa. Abençoa essa igreja, Deus, para que seja sempre e continuamente abençoada. Amém. Rogamos a tua bênção, Deus, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Esses dias comemoramos, ó Deus, o aniversário da independência da nossa terra. Que haja uma verdadeira independência no coração dos homens, libertos pelo poder do sangue de Jesus. Dá-nos bênção, dá-nos paz, dá-nos prosperidade, ó Deus, que essa nação prospere e que não venhamos ver crianças chorando nas ruas de fome, nem pessoas, ó Deus, morando debaixo dos viadutos, nem pessoas, ó Deus, deserdadas, mas que haja paz, tranquilidade, saúde, educação, bênçãos materiais, dentro dos limites, ó Deus, para nos manter, ó Deus, tranquilos, como disse Paulo, que tendo o que comer e o que vestir, estejamos alegres e felizes. Abençoa o nosso planeta, ó Deus. Amém. Esses conflitos, esses problemas, a possibilidade, ó Deus, de um bombardeio sobre a nação síria, Deus. Ó Pai, tem misericórdia daquele povo, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos homens, das mulheres. Controla a mão dos homens, ó Deus. Controla os interesses internacionais, políticos, econômicos. E assim que haja paz e tranquilidade no nosso mundo. Amém. Dá-nos bênção e paz. Abençoa-nos nessa semana que se inicia e que tudo que viemos fazer seja para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e no perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. E que a bênção da Santíssima Trindade, de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos e irmãs, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos, por favor.
Apenas algumas coisas bem objetivas, rápidas aqui. Quarta-feira nós temos as nossas células funcionando, a célula dos jovens na casa do Rafael e da Paulinha, e a outra célula na casa do Henrique e da Heloísa. Sábado nós teremos aqui pós-acampamento, especialmente os jovens estão todos convocados ou convidados para estarem aqui. Reverendo Antônio Cunha vai estar ali à minha esquerda. Nós temos ali mesas com os livros, aqueles que desejarem adquirir, pegar ali o autógrafo. O autógrafo é mais caro ou é mais barato, né? É igual. Então tá bom. Então não tem diferença de preço, né? Então aqueles que desejarem, passem lá e dê um abraço no reverendo Coine. Ele não vai estar à porta para cumprimentar, mas ele vai estar à mesa lá para aqueles que quiserem falar com ele, cumprimentá-lo e adquirir o livro. Ontem nós tivemos o troco das mulheres para os homens. Nós, no primeiro semestre, os homens da igreja prepararam uma homenagem especial às mulheres pelo Dia da Mulher e pelo Dia das Mães. Ontem foi a vez das mulheres prepararem algumas coisas para nós. Eu, em nome de todos os homens, eu quero agradecer, agradecemos às mulheres por aquilo que foi feito. Estivemos lá no rancho do Caio e da Ilse. Foi um dia muito agradável, feliz, uma participação muito boa. Deus nos deu ali um tempo de muita alegria. Foi um tempo gostoso, um tempo que a gente pôde cantar, brincar, divertir, orar também. E eu quero agradecer às mulheres. E eu gostaria que os homens, por favor, fiquem em pé. Vamos lá, os homens, fiquem em pé. Os homens, mesmo os que não foram, mesmo quem não foi, pode ficar em pé. Aí, ó, os homens, isso. Eu queria que nós agradecêssemos as mulheres com as nossas palmas, dizendo muito obrigado a vocês. Nós temos aí algumas fotos. Eu ameacei passar aqui a música que elas cantaram para nós aqui ontem, mas é melhor não, né, Adriano? É melhor não, né? Fica isso aí. Nós queremos agradecer a todos que nos visitam nessa noite, dizer que nós temos ali um lanchinho, alguma coisa ali, para que você possa, aquele ali é o nosso cantinho do bate-papo e do abraço. Aqui na nossa igreja nós temos uma regra: ninguém pode ir embora sem dar ou receber pelo menos 3 abraços. Para os mais generosos vale 5, tá certo? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus.